Hoje nós vamos falar um pouco sobre os índices antropométricos relacionados à proporcionalidade corporal. Diferente da última aula, que nós vimos os índices antropométricos relacionados à distribuição de gordura corporal, essa medida que a gente vai estar vendo hoje, ela tem um foco não especificamente na saúde do sujeito ou de grupos populacionais, mas nas características morfológicas que podem indicar um perfil corporal, um biotipo que é mais adequado para uma determinada modalidade esportiva ou uma determinada posição em uma modalidade esportiva. De antemão, eu já antecipo para vocês que a análise desses índices, ela não é determinante, né, para a pessoa ter um bom desempenho em uma modalidade esportiva. Mas algumas pessoas ainda usam na atualidade para detecção de talentos esportivos, para organizar o posicionamento do atleta dentro de um jogo, dentro de uma equipe competitiva. Então, dentro da perspectiva do rendimento, ainda se utiliza alguns índices que estão relacionados à proporcionalidade corporal, ao biotipo, principalmente quando se está avaliando crianças e tem ali o objetivo dessa criança ela ser introduzida em uma escola de aperfeiçoamento, em uma categoria de base, para depois se tornar um atleta de ponta. Bom, então agora já fazendo esse panorama, a gente vai tratar diretamente sobre um dos índices que são mais utilizados, que é o somatotipo. No livro que eu encaminhei para vocês sobre padronização de medidas antropométricas para avaliação da composição corporal, tem um capítulo específico sobre os índices de proporcionalidade corporal. E lá vocês vão identificar, além dos que eu vou estar trazendo na aula hoje, outros índices, né? Então é muito importante que você consulte o livro para ter também essas informações complementares. Os estudos de somatotipologia, eles surgiram a partir do interesse de avaliar, vamos dizer que o perfil corporal dos sujeitos a partir das proporções dos membros superiores e inferiores, né? A gente tem o método Sheldon como o mais tradicional e antigo, um dos mais, né? Que utilizou-se de fotografias, registros fotográficos na visão frontal, dorsal e lateral dos sujeitos, para identificar a partir daí diferentes componentes e perfis corporais. Então, essas fotografias, elas permitiram com que estabelecesse uma escala de medida que definia componentes que tinham maior concentração de gordura corporal, maior concentração de massa muscular ou pessoas que eram mais longilíneas. Inicialmente, eles encontraram uma variação muito grande de tipos corporais, que eles chamaram de somatotipos. Então, eram mais de 100 somatotipos, né? E a partir dessa avaliação dos tipos ou biotipos corporais, foi se desenvolvendo um atlas humano em relação aos tipos físicos. Bom, depois desses primeiros estudos, né, foram surgindo outras propostas que combinavam não só a questão da fotografia, mas também a palpação da musculatura e algumas informações sobre a pessoa que estava sendo avaliada. Com o avanço desses estudos, veio também aí a inclusão de medidas antropométricas. E a gente tem hoje como um dos principais parâmetros para avaliação do somatotipo o método Heath-Carter. Esse método ele propôs o uso de medidas antropométricas para identificar esses componentes, que são chamados de endomorfo, mesomorfo e ectomorfo, né? Então, essa técnica ela foi muito amplamente utilizada e muito difundida na nossa área da educação física. O que é que a gente pode falar inicialmente em relação ao que se chama de biotipos corporais? Existem vários fatores que podem influenciar o biotipo corporal e as proporções das estruturas do nosso corpo.
Um dos fatores que são principais é a diferenciação, né, em relação ao sexo. Então, as meninas, elas têm a tendência a concentrar gordura corporal em determinadas regiões, elas têm uma menor proporção de ganho de massa muscular, o menor volume muscular em comparação aos meninos. As meninas tendem a ser mais longilíneas e os meninos, a partir do momento de esterão, eles fazem uma mudança de um corpo mais longilíneo, que é chamado de ectomorfo, para um corpo mais mesomorfo, com maior massa muscular. Além do sexo, a gente tem o próprio processo de crescimento e desenvolvimento. E aí, dentro dos estágios de crescimento e desenvolvimento, um ponto importante é a maturação sexual e também o processo de envelhecimento. Certamente o avançar da idade e o processo de maturação sexual e depois a senescência, eles vão influenciar no biotipo corporal. Um outro fator também é a prática de atividades físicas, né? O comportamento dos sujeitos em relação às suas atividades do dia a dia. Então, pessoas que têm um comportamento mais sedentário, normalmente está associado a um determinado biotipo corporal, em contraponto àqueles que praticam alguma atividade física. E essa prática lhes permite ter um ganho de massa muscular em dimensões diferentes de uma pessoa que seria sedentária. A alimentação, ela também pode ser determinante em relação ao biotipo corporal. E a mudança nesses comportamentos de alimentação e atividade física podem gerar mudanças em relação ao somatotipo. Agora, para quê, né, a gente ficar avaliando o biotipo corporal? Eu fiz uma breve introdução sobre o motivo, né, no início da aula, mas as principais finalidades, como eu tinha falado antes, que é o foco, ele não é diretamente relacionado à saúde, mas a diferenciar as populações e principalmente na perspectiva do rendimento, comparar atletas que têm um perfil mais competitivo, que têm um perfil corporal que é compatível com determinado posicionamento, numa equipe esportiva ou numa modalidade esportiva, né? Também tem o objetivo de caracterizar as mudanças físicas durante o processo de crescimento, desenvolvimento e envelhecimento, assim como também são indicadores que podem favorecer a avaliação do treinamento físico. É uma ferramenta muito útil também para a avaliação da imagem corporal, da imagem que a pessoa percebe e da imagem que de fato o seu corpo representa mediante as proporções das estruturas ósseas, né? Algumas características que estão relacionadas ao estudo do somatotipo. A primeira delas é que o somatotipo corporal ou biotipo corporal, ele vai alterar da adolescência até a velhice. E algumas pessoas, elas tendem a maturar mais precocemente que outras, e isso pode influenciar em mudanças no seu biotipo corporal. E as análises, né, de somatotipo, elas tendem a serem requeridas para testes, né, e avaliação em esportes de perfil de talentos esportivos. Mas, por outro lado, ela não se correlaciona diretamente com alguns padrões de avaliação da aptidão física ou da capacidade física da pessoa desenvolver algumas atividades, como, por exemplo, a flexibilidade. Não há uma correlação com o somatotipo. Diferente, por exemplo, de exercícios de força e velocidade, que a gente vê uma diferença no biotipo corporal de quem pratica essas atividades, né? Se a gente for pensar em um pugilista, né, o biotipo corporal dele é diferente de um maratonista. Então, dependendo do esporte, as características físicas dos seus atletas, elas se diferem de fato, né? O somatotipo, ele é avaliado por meio de uma descrição numérica. Então, os valores numéricos, eles vão determinar se o biotipo ele é mais endomorfo, mesomorfo ou ectomorfo. A ordem dessa descrição, ela é conforme a gente consegue observar nessa figura. O primeiro tópico é referente ao componente endomorfo, depois a gente tem um traço que delimita e separa o componente
endomorfo do mesomorfo e, por último, a gente tem a avaliação do terceiro componente, que é ectomorfo. Então, sempre quando você for ver o resultado da avaliação do somatotipo, vão ser com 3 valores, e esses valores eles estão separados por um traço. O componente endomorfo ele está diretamente relacionado à concentração de gordura, né? Então, a distribuição e concentração de gordura corporal do sujeito. O componente mesomorfo ele já está relacionado à musculatura esquelética. Então, ao volume, à proporção, né, de musculatura esquelética em algumas regiões do nosso corpo. E o último componente, que é o ectomorfo, ele está relacionado à linearidade. Então, é um corpo mais longilíneo, um corpo magro. Na avaliação, no cálculo para definir os componentes endomorfo, mesomorfo e ectomorfo, a gente tem ali uma oscilação, um intervalo de variação desse componente. Então, o componente endomorfo ele pode variar de 1 ponto a 14 pontos. O mesomorfo de 1 a 10 pontos e o ectomorfo de 0,5 a 9 pontos. Sendo que quanto maior for a pontuação em cada componente, identifica que aquele sujeito ele tem uma maior predominância do componente em que ele tem a maior pontuação. Mas, considerando esse grau de oscilação, né? Então, de 0 a 14, a margem, o intervalo, ele é maior do que de 0,5 a 9. Os componentes de magnitude baixa, eles normalmente têm a pontuação de 1 a 2,5. De magnitude moderada, de 3 a 5. Magnitude alta, de 5 a 7. E uma magnitude muito alta ou predominante seria aqueles componentes que têm valores maiores ou iguais a 7,5. Como é que a gente avalia o somatotipo? Através de medidas antropométricas. E as medidas que a gente tem são de massa corporal, estatura, dobras cutâneas, e aí a gente tem a dobra cutânea do tríceps, subescapular, supraespinal, dobra cutânea da panturrilha medial e também algumas medidas de perímetro, como braço contraído, perímetro da perna e os diâmetros do fêmur e do húmero. Então, são vários indicadores que precisam ser mensurados para você calcular os componentes do somatotipo. Agora, existe aí uma curiosidade em relação ao estudo de somatotipia. O somatotipo ele vai mostrar as diferenças entre indivíduos que têm o mesmo nível de gordura corporal. Veja bem, você tem um percentual de gordura corporal de 5%, ele é um percentual muito baixo. Normalmente você só vai encontrar esse percentual em pessoas que são atletas, fisicamente ativas, que fazem exercícios vigorosos, porque isso queima mais gordura. Agora, uma pessoa que tem o percentual de gordura de 5% não significa que ela é longilínea ou magra. Pode ser que ela tenha uma maior concentração de massa muscular. Então, o somatotipo ele vai conseguir ajudar a identificar essas diferenças. Veja aqui na figura esses 3 exemplos. O primeiro exemplo, a gente vê ali que o componente mesomorfo ele é dominante, ele tem um valor superior a 7,5. E ele é um somatotipo característico de uma pessoa que é bem musculosa, né? E aqui a gente tem um exemplo de um fisiculturista. O item 2, ele está já mostrando um biotipo relacionado ao ginasta. O ginasta, ele precisa ter um corpo mais leve do que um fisiculturista, mas ainda assim o componente mesomorfo, que é relacionado à massa muscular, ele é elevado. Então, a gente vê que não é dominante, mas ele é elevado. No terceiro ponto, a gente está vendo um maratonista. O maratonista, normalmente, ele não tem
a prática de atividade que ele realiza não influencia diretamente no ganho de massa muscular. Então, o maratonista ele tende a ter um corpo mais longilíneo, que seria uma maior predominância do componente ectomorfo. Então, os números, né, e a pontuação em cada componente, ele pode nos mostrar a diferenciação entre os indivíduos que tenha um mesmo percentual de gordura corporal. Agora a gente vai estar falando justamente de cada componente separadamente. A gente tem o primeiro componente, que é o endomorfo, e para esse componente a gente utiliza no cálculo as dobras cutâneas. É o somatório dessas dobras que é utilizado para fazer o cálculo da constante que é incluída na equação. Essa constante, que é chamada XC, ela é avaliada por meio do quê? Do somatório de 3 dobras cutâneas, multiplicado pelo valor que seria uma estatura proporcional. É estimado que uma pessoa que tem uma estatura dentro da média é de 170,18 centímetros. Então, esse valor da somatória de dobras cutâneas é multiplicado por esse valor referência aí e dividido pela estatura. E a partir desse cálculo, a gente tem o valor da constante que é incluída na fórmula da avaliação do primeiro componente. Já o segundo componente, ele utiliza as medidas de diâmetros, perímetros, além da estatura. Então, a gente tem o diâmetro do fêmur, do húmero, e tem também o perímetro do braço contraído, corrigido pela dobra cutânea do tríceps, o perímetro da perna, corrigido pela dobra cutânea da perna, além da estatura. Então, primeiro você tem que fazer a correção do braço contraído e a correção da medida do perímetro da perna, que seria a panturrilha, etc. Então, essa correção é feita subtraindo as dobras cutâneas. Um ponto importantíssimo aqui nesse cálculo. Normalmente, quando você faz a medida de dobra cutânea, ele te dá o resultado em milímetros. Então, você tem que converter a medida de dobra cutânea, que é feita em milímetros, para centímetros. E depois de fazer essa conversão, é que você subtrai aquele valor, que é referente aos centímetros de dobra cutânea do tríceps, pelo perímetro daquela região, né? Que no caso aqui seria o braço contraído. Isso é uma coisa muito importante, porque normalmente as pessoas erram o cálculo, né? Principalmente alunos, profissionais já gravam isso, ou então pelo menos fazem a leitura do protocolo, revisam e fazem corretamente, mas quando a gente está aprendendo, a gente acaba esquecendo de fazer essas conversões. Então, as dobras cutâneas, elas são em milímetros. Você precisa primeiro converter milímetros em centímetros para depois fazer a correção da medida. E aí a gente vai para o terceiro componente. O terceiro componente é chamado de índice poderal e ele utiliza as medidas de estatura e massa corporal para fazer o cálculo do índice poderal, que vai ser utilizado para a fórmula. Então, quando você faz esse cálculo do índice poderal, dependendo do resultado dele, você vai utilizar uma fórmula diferente. Quando o índice poderal ele é menor do que 38,28, o componente ectomorfo ele automaticamente é definido como 0,1. Então, é um componente não dominante, muito baixo. Agora, dependendo do valor, se ele for maior do que 40,75 ou ele estiver entre 40,75 e 38,28, existe uma fórmula diferente para você incluir o resultado do índice poderal e encontrar o valor do terceiro componente. Agora, o que a gente faz com esses valores, né? Depois que a gente tem esses valores, a primeira coisa que a gente observa é o perfil, qual dos três componentes ele é dominante, ou se não é dominante, que ele é equilibrado um entre o outro, né? A gente viu lá em cima que para ser dominante, ele teria que ter ali uma pontuação superior a 7, 7,5. E
Além dessa visualização sobre o resultado dos três componentes para classificação, a gente tem como mapear o somatotipo corporal por meio de um campograma, por meio de medidas de classificação. Então, nessa primeira imagem, a gente está mostrando como fazer o cálculo para definir os pontos que estariam nas coordenadas x e y em um campograma de somatotipo corporal. É muito fácil esse cálculo, né? Depois de você ter feito todas aquelas fórmulas e identificar qual o valor de cada componente, só é você incluir em operações simples de subtração, multiplicação e soma, né? Então, o componente x seria o componente ectomorfo menos o endomorfo, o componente y seria 2 vezes o componente mesomorfo, o resultado dele você subtrai pela soma do componente ectomorfo mais endomorfo. Então, aí você teria os valores das coordenadas x e y. E essas coordenadas, elas são inseridas em um campograma. Aqui a gente tem a ilustração de um campograma do biotipo corporal de diferentes pessoas. E ali a gente consegue ver a concentração ou predominância, seja do componente endo, meso ou ectomorfo. As categorias, né, de classificação dentro desses modelos gráficos, elas consideram os 3 componentes. E essa apresentação, ela precisa ser avaliada com cautela, porque a numeração por si só, ela não nos responde muitas informações. Principalmente quando você está pensando em detectar talentos esportivos, a avaliação tem que ser de acordo com a média daquela população, o padrão daquela população. As categorias, né, que são definidas como centrais é aquela que nenhum componente ele difere muito do outro. E o que seriam essas categorias centrais? Seriam justamente aquelas pessoas que têm os componentes meso, endo e ecto equilibrados. A categoria endomorfo é quando o componente endomorfo ele é dominante, em comparação à mesomorfia e ectomorfia, que tem valores menores do que mais da meia unidade do componente endomorfo. A mesomorfia, ela já seria quando o componente mesomorfo é dominante. E aí o componente endomorfo e ectomorfo, eles são menores mais do que meia unidade do componente mesomorfo. E a mesma coisa acontece para a ectomorfia, sendo ela dominante, enquanto os outros têm valores inferiores à meia metade da unidade. Aqui nessa ilustração, a gente consegue ver algumas categorias. A primeira delas seria categorias do componentes equilibrados. Então, a endomorfia equilibrada, mesomorfia equilibrada e ectomorfia equilibrada. O que a gente consegue observar nesses componentes? É que, apesar de haver um componente dominante, seja ele endo, meso ou ectomorfo, os outros componentes, eles não se diferem muito entre si. Então, acaba tendo um que é mais predominante, mas os outros, eles estão equilibrados. A gente tem também as categorias que são com um componente dominante e os outros, eles não estão equilibrados. É como se fosse uma segunda predominância de um com o outro. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o componente ectoendomorfo. Nesse caso, o componente endomorfo ele é dominante. E a ectomorfia, ela é maior do que a mesomorfia. Veja aqui no exemplo. Então, o componente dominante é o endomorfo, que aqui está representado pelo número 5. E o componente mesomorfo, ele está representado pelo número 2. E o ectomorfo, ele está representado pelo número 3,5. O componente ectoendomorfo é porque o componente ecto, ele é o segundo maior. E o dominante é o que determina o nome completo
dessa classificação. Então, fica hecto, que é o segundo maior, e o nome completo da categoria que é dominante, que é o endomorfo. A mesma coisa vai se repetir nas categorias meso, né? E endomorfo com predominância mesomórfica ou com predominância ectomórfica. Apesar de parecer complexo, é simples de avaliar. É só lembrar sempre da ordem em que estão a categoria de cada componente. E aquele que tem o resultado maior, ele é dominante. E na sequência, o que você observa é a diferença do primeiro para o segundo, do segundo maior e do terceiro maior. Se eles são equilibrados ou se um é maior do que o outro. Além dessas classificações, a gente tem também a classificação quando dois componentes eles são iguais e somente um é menor. Então, aqui a gente teria os dois nomes escritos sem abreviações. Então, o primeiro exemplo aqui, que é o mesomorfo endomorfo. A endomorfia e a mesomorfia, eles têm valores iguais ou muito próximos. Não se difere mais do que a meia unidade. Então, 4,7 para 5, a diferença é menor do que 0,5. 4,3, aí no caso do exemplo de baixo, mesomorfo e ectomorfo. 4,3 para 4, a diferença é menor do que 0,5. E do endomorfo e ectomorfo, 4,1 para 4, a diferença é menor do que 0,5. Então, se uma unidade é 1, a meia unidade é 0,5. Não diferindo mais do que 0,5, a gente tem dois componentes dominantes e um que é menor. Então, por isso que os nomes eles são escritos sem abreviações dos dois componentes, começando sempre pelo componente que é o segundo maior e deixando depois do traço o componente que é o dominante, o primeiro maior. A última classificação seria quando você tem um componente dominante e o outro ele é maior do que o terceiro componente. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o componente mesomórfico endomorfo, onde a endomorfia é dominante e a mesomorfia ela é maior do que a ectomorfia. E a gente tem também o ectomórfico mesomorfo, onde a mesomorfia é dominante e a ectomorfia ela é maior do que a endomorfia. Essas são as principais categorias de interpretação dos componentes do somatotipo corporal. Ai, professora, mas para que saber todas essas categorias? A importância de você diferenciar é justamente para fixar o conhecimento sobre as dominâncias de cada componente. E essas classificações elas foram criadas como uma forma de melhorar a interpretação dos resultados. Agora, claro que a gente não tem a obrigação de decorar todas essas informações, mas a gente precisa saber que elas existem para consultá-las sempre que for necessário fazer algum tipo de análise com aquelas informações. Para análise do somatotipo, a gente pode utilizar, de um grupo populacional. A gente pode utilizar o somatotipo médio, a gente pode observar a dispersão que tem entre os resultados de somatotipo e também a distância entre cada ponto, da característica morfogênica das pessoas de um determinado grupo. Então, aqui agora a gente vai falar um pouco sobre como calcular esses pontos. A gente tem aqui a avaliação da média como o somatório de um desses componentes dividido pelo número de pessoas que foram avaliadas. Então, você teria o somatotipo médio. A distância de dispersão entre o somatotipo, a gente tem uma equação, um cálculo baseado nas coordenadas x e y, que a gente viu lá em cima como avaliar, Então, x1 e x2
seriam as coordenadas de um somatotipo, x1 e y1 as coordenadas de um somatotipo, e x2 e y2 a de outro somatotipo. Então, você consegue ver a distância entre os valores de x e y de uma pessoa para outra. A gente também tem como avaliar essa distância por um índice de dispersão de somatotipo. Então, você faz o somatório das distâncias e divide pelo número de sujeitos que você vai estar avaliando. Então, você consegue ver a distância não só de um atleta para o outro, mas dentro daquele grupo, qual é a dispersão que a gente tem dos perfis de somatotipo. Isso seria interessante, por exemplo, quando você vai selecionar um talento esportivo, onde você tem adolescentes que estão no mesmo estágio maturacional, pré-adolescentes, né? Que ainda estão, por exemplo, no estágio pré-púbere, ainda não chegaram no processo de estirão de crescimento. E aí você precisa selecionar entre os 2 melhores atletas daquela equipe. Então, o nível técnico deles é semelhante, em relação à maturação biológica é semelhante, a idade é semelhante, sexo é semelhante. E aí você vai buscando outros indicadores para diferenciar. E o somatotipo é um deles. Você pode comparar o biotipo corporal que é esperado para aquela modalidade esportiva com o biotipo corporal desses 2 adolescentes. Qual dos dois tem um biotipo que se aproxima mais do que é esperado para aquela modalidade? Então, é algo específico do específico. Ele não vai ser determinante nas decisões, mas ele é mais um parâmetro que pode ser utilizado para comparar e avaliar os atletas. A gente tem também outras análises, como a análise tridimensional, onde você faz um cálculo da distância morfogênica do somatotipo por meio da avaliação de um indivíduo ou de um determinado grupo A e um grupo B. Só que existem maneiras muito mais simples de fazer essas análises, sem fazer os cálculos manuais ou preencher um cartograma manualmente. Existem hoje alguns softwares que vocês podem utilizar para poder fazer análise do somatotipo. E esses softwares, eles são inclusive de acesso gratuito, né? No material que eu disponibilizei para vocês no Google Sala de Aula, existe um passo a passo de como você pode fazer o download de um programa que faz a interpretação dos resultados de somatotipo. Ele constrói o cartograma, ele compara os resultados de um sujeito com o outro, desde que você faça o cadastro e inclua as informações necessárias, como o cadastramento do sexo, idade, peso, estatura e todas as outras medidas antropométricas que são necessárias para calcular os 3 componentes do somatotipo. Então, todas as continhas, esse software ele faz automaticamente. A maioria dos softwares eles não vão ser gratuitos por tempo ilimitado, mas você pode utilizar algumas funções temporariamente de forma gratuita. Então, é aí para quem tiver a curiosidade ou quem futuramente tenha interesse em coletar essas informações e analisar, pode-se sim buscar softwares que tenham um período aí de teste, que você possa ter acesso gratuito e realizar as análises por meio de um cartograma e do cálculo dessas equações e fórmulas dos componentes do somatotipo. Bom, de modo geral, essas são as informações mais importantes que eu precisaria compartilhar com vocês em relação à proporcionalidade corporal. Desejo aí uma ótima leitura e também uma ótima avaliação dessa unidade, onde a gente tem 3 conteúdos muito importantes para a interpretação dos resultados das medidas antropométricas da cineantropometria.